Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, a expectativa já tá, ó, irmão. Eu não sei vocês, cara, mas eu fico com a expectativa lá no alto, né? Já é muito tempo sem o Vasco jogar, maluco. Pô, o Vasco jogou sábado passado contra o Fluminense, sábado à noite, irmão. Pô, tem uma semana já que o Vasco não joga, né? Quando não tem aquele joguinho de meio de semana maluco, eu fico numa falta, irmão. Eu fico numa falta de ver o Vasco jogar, ainda mais que a última partida o Vasco venceu, ganhou um clássico e tal. A gente fica na expectativa para que jogue de novo. O jogo tá chegando, né? O jogo tá chegando contra o Criciúma neste fim de semana. Tinha passado para vocês que o Criciúma tinha dois desfalques importantes dos dois laterais esquerdos, né? O técnico monta um time com dois laterais esquerdos. O Trauco fica de lateral esquerdo, Trauco ex-Flamengo, né, o peruano, e na frente joga o Marcelo Hermes, que também é lateral esquerdo, mas joga de meio de campo. Marcelo Hermes está suspenso, o Trauco foi julgado pelo STJD, ficou suspenso também, né? Pegou 2 partidas, mas o jurídico do Criciúma entrou com um efeito suspensivo e o Trauco estará à disposição do treinador do Criciúma para essa partida contra o Vasco. Já o clube, né, da Colina, o Gigante da Colina, tem aquela dúvida que eu passei para vocês ainda na zaga, né? O Verratti a gente já sabe que não foi relacionado, tá fora, tá? Tá com aquela dor na coxa, né, que preocupa demais. Então o Verratti, esquece, Verratti tá fora. O Piton vai jogar, o Piton estava sentindo dor no pé, mas ele vai para a partida, e aí fica aquela dúvida na zaga, né? O Michael tá relacionado, viajou tranquilo, beleza, foi para Santa Catarina, mas ainda é dúvida se o Michael vai ou não ser titular. Se o Michael não jogar, entra o João Vitor ao lado do Léo. E aí o time vai ser Léo Jardim, Paulo Henrique, o Michael ou o João Vitor e o Léo, Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Payet, Adson, David e aí Ryan ou o garoto GB, né? Esse deve ser aí o time titular do Vasco que encara o Criciúma. Árbitro dessa partida é o Zanovelli e o Vasco emitiu um ofício, mandou aquele ofício para a CBF reclamando da escalação do árbitro Zanovelli. Ele foi o árbitro daquele Grêmio e Vasco lá em Chapecó, né? O Grêmio tinha vindo de uma partida contra o Corinthians, muita confusão na arbitragem, Renato Gaúcho reclamou pra caramba, e aí colocaram um árbitro caseiro nessa partida entre Grêmio e Vasco. O Marcelo Santana, que hoje é o diretor executivo de futebol do Vasco, reclamou muito, mas muito mesmo da arbitragem, e agora não é para menos, escalaram o mesmo cara, o Vasco reclamou. Tomara que ele não faça nenhuma gracinha contra o Vasco nessa partida contra o Criciúma. Falando em Criciúma, o Vasco emprestou, né? Vocês sabem, eu trouxe para vocês a informação, o Vasco emprestou o Serginho, o atacante Serginho, para o Criciúma. O Vasco vai pagar 40% do salário do jogador e o Vasco ainda fez uma gracinha a mais com o Criciúma. O Vasco tá levando o jogador pro Criciúma, irmão, vai entregar em mãos, cara. Ele viajou com a delegação do Vasco para Santa Catarina. Ele vai ficar por lá. O Vasco tá entregando o Serginho em mãos. Esse aí é o presidente Pedrinho, né? Que gostou muito, obviamente, desse empréstimo, né? Porque ele consegue dar aquela enxugada na folha que a gente vem falando, ó, há bastante tempo, né? Bastante tempo a gente falando que o Pedrinho quer enxugar a folha salarial para poder contratar reforços, né? O Vasco conseguiu emprestar o atacante Cleiton para o Rio Ave, emprestou o Bruno Praxedes para o Atlético Paranaense, emprestou o Zé Gabriel para o Coritiba,
tá? Emprestou o Serginho para o Criciúma, tá? Agora já está negociando o Galdames, negociando o Galdames com o São Lourenço da Argentina. A gente espera que dê certo, tá? Eric Marcos recebeu uma proposta do Ludogorets da Bulgária, pode sair também, né? É o Pedrinho dando aquela enxugada de folha para vocês terem uma noção de quanto que o Vasco já economizou com essas saídas que estão confirmadas, tá? Eu não estou falando nem do Galdames ainda, tá? Eu não estou falando nem do Eric Marcos ainda, tá? Só com as saídas confirmadas, o Pedrinho já economizou 2.400.000 reais de folha mensal, irmão. Pô, é muita grana, cara. Muita grana. Dá para contratar o zagueiro, dá para contratar o atacante, tá? O Maurício Lemos não falou nada, então, irmão, ó, esquece! E eu não quero nem mais saber negócio de Maurício Lemos, tá? Pô, cheio de frescurinha, irmão. Cheio de frescurinha, maluco. Então vá, não quer jogar no Vasco, irmão. Vaza, maluco, vaza! O Vasco já tá até de olho em outro zagueiro, né? Dessa vez, a bola da vez, né? É o Marlon, zagueiro Marlon, ex-Fluminense, tá? É, zagueiro Marlon, ex-Fluminense. É o jogador que o Vasco agora tem interesse para reforçar a zaga. Jogador de 28 anos, formado na base do Fluminense, passagem por Barcelona, passagem pelo Nice da França, tá? Passagem pelo Shakhtar Donetsk, zagueiro com experiência, tá? Inclusive não é só o Vasco, ele está livre no mercado, tá? Não é só o Vasco que tem interesse no jogador. Botafogo tem interesse no jogador, Internacional tem interesse no jogador e o Alavés da Espanha também tem interesse no zagueiro Marlon, ex-Fluminense. Confesso para vocês, cara, que eu não lembro dele no Fluminense, tá? Não lembro desse jogador, embora ele já tenha experiência e uma boa fama aí no futebol do exterior, tá? Não conheço, não lembro do jogador para opinar aqui se é bom, se não é bom, tá? Mas fato é, informação, tá? O Vasco tá de olho no zagueiro Marlon, ex-Fluminense. Agora é a mira do Vasco, agora é o alvo, agora é a bola da vez para reforçar a zaga. E aí eu vou abrir aquele parêntese, tá? Não conheço o jogador, tá? Mas é importante o Pedrinho continuar naquele foco de contratar jogador que chegue para jogar, tá? Ah, porque mais ou menos não quero, irmão. Mais ou menos deixa os garotos da base, tá? Deixa o zagueiro Lincoln da base ter a oportunidade dele, tá? E espero que o Pedrinho continue nessa linha, tá? E confesso, como eu não conheço também o futebol do Marlon, se for bom jogador que chegue para agregar, que venha para ser feliz em São Januário. Queria que você comentasse se você conhece o zagueiro Marlon, se você lembra do zagueiro Marlon do Fluminense, se você também aprova, né? Se lembra se você aprova a contratação do zagueiro ex-Fluminense para reforçar o Vasco nesta temporada. Deixa a sua opinião aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!